Nesse vídeo aqui eu vou fazer um ranking de todos os personagens de Breaking Bad pra gente ver quem aparece mais e quem aparece menos. E a lista vai começar com todos os personagens que aparecem em poucos episódios até chegar nos personagens que aparecem em todos os episódios. Então os personagens que aparecem pouco vão estar no início da lista e os personagens que mais aparecem, que estão em todos os episódios, vão estar lá pro final. E bom, meu nome é Vitor Hugo e vamos começar falando do personagem dessa lista que menos aparece, que é o Crazy 8. O Crazy 8 aparece num total de 3 episódios de Breaking Bad, inclusive são nos primeiros 3 episódios. E ele foi o primeiro traficante que o Walt teve contato, porque depois que ele cozinhou cristal, o Jesse pegou aquele cristal e levou até o Crazy 8, e nisso o Crazy 8 curtiu, o Crazy 8 gostou e disse que queria conhecer o cozinheiro, então o Jesse levou ele até o deserto onde o Walt tinha cozinhado. E assim que eles chegaram lá, o primo do Crazy 8, o Emílio, que tinha sido preso naquela operação policial que o Hank levou o Walt, reconheceu o rosto dele, achou que aquilo tudo era outra operação policial, eles decidiram que iam matar o Walt. O Walt precisou desenvolver o gás de fosfina, o Emílio já morreu ali mesmo, mas o Crazy 8 não morreu, precisaram levar o Crazy 8 pro porão da casa do Jesse, mas não teve escapatória, o Walt foi lá e matou ele. Foi a primeira pessoa que o Walt matou a sangue frio, inclusive. Mas o Crazy 8 só apareceu na primeira temporada, num total de 3 episódios, e ele dessa lista é o personagem que menos apareceu, porque vamos relembrar que nessa lista a gente vai ver na ordem dos personagens que menos apareceram até chegar nos personagens que mais apareceram. E o próximo personagem é o Tuco. O Tuco apareceu num total de 4 episódios de Breaking Bad e a sua primeira aparição foi lá no final da primeira temporada e a sua última aparição e morte foi lá no final da segunda temporada. E desde a primeira aparição do Tuco, quando a gente vê ele lá na primeira temporada, a gente já percebe que ele é um cara maluco, violento, cruel, sanguinário, instável e que a qualquer momento ele pode te dar uma facada na barriga. Agora, me dever dinheiro não vai dar certo. Esse cara é meio louco. E é até engraçado perceber que o Tuco só apareceu num total de 4 episódios, porque ele é um personagem tão bom, tão assustador, que na minha cabeça o Tuco tinha aparecido muito mais, ele tinha aparecido em várias outras temporadas, mas não, ele só apareceu um pouco na primeira, um pouco na segunda, morreu ali mesmo, só apareceu em 4 episódios. Tá legal, agora é hora de atirar na cabeça do garoto. Não faça isso, não. Eu preciso dele, Tuco. A trajetória do Tuco foi curta, mas ele conseguiu assustar todo mundo. Ele assustou o Walt, o Jesse e também me assustou porque eu morro de medo do Tuco. Eu tô relaxado. Tô relaxado. Relaxado. E a próxima personagem que mais apareceu em Breaking Bad foi a Gretchen. Pouca gente lembra da Gretchen, mas ela era a antiga sócia do Walt, dona da Grey Matter, que pra quem não lembra, o Walt fundou a empresa, vendeu a parte dele por 5 mil e a empresa se tornou bilionária, então o Walt sempre teve que lidar com essa frustração e arrependimento de ter vendido a parte dele. E vamos ser sinceros que a Gretchen não teve praticamente relevância nenhuma na história, e a Gretchen apareceu num total de 5 episódios. Ela apareceu na temporada 1, na temporada 2 e na temporada 5. Ela não fez nada muito relevante, ela só se ofereceu para pagar o tratamento de câncer do Walt, ele recusou. O Elliot me falou sobre o seu câncer. Olha, eu realmente sinto muito. Eu nem sei o que dizer. A não ser que pode contar comigo. Walt, o Elliot me disse que se ofereceu para pagar o tratamento. Você tem que aceitar. Gretchen, eu agradeço a oferta. É sério. Mas nós estamos bem e parece que o nosso plano aceitou. Então, já está tudo coberto. E ela também teve um pouco de relevância lá no último episódio de Breaking Bad, quando o Walt pega a grana que ele tinha, deixa com a Gretchen e com o Elliot pra eles darem aquela grana pro Walt Jr. quando ele ficasse de maior. Mas vamos ser sinceros aqui, tanto faz a Gretchen, ninguém liga pra ela, e por mais que ela tenha aparecido em um episódio a mais do que o Tuco, porque o Tuco só apareceu em 4, cara, tanto faz a Gretchen, Tuco é muito melhor. Ninguém se importa. O Tuco foi muito melhor e muito mais relevante do que ela, então foda-se. E os próximos personagens que mais apareceram em Breaking Bad foram os Gêmeos Salamanca, e eles apareceram num total de 6 episódios, e eles só apareceram na terceira temporada. Os Gêmeos Salamanca são primos do Tuco, e eles foram pra Albuquerque pra matar o Walt, porque eles achavam que o Walt tinha matado o Tuco, então eles estavam querendo matar o Walt como forma de vingança, mas eles acabaram descobrindo que quem matou o Tuco foi o Hank, tentaram matar o Hank e acabaram morrendo. E aqui eu decidi falar dos Gêmeos Salamanca como se eles fossem uma pessoa só, porque
porque eles sempre aparecem juntos, mas na verdade teve um gêmeo Salamanca que apareceu durante 5 episódios e teve outro gêmeo Salamanca que apareceu durante 6 episódios. Porque, pra quem não lembra, quando eles atacaram o Hank já matou um ele mesmo, mas o outro que sobreviveu foi pro hospital e ele teve mais uma aparição do que o outro que tinha morrido anteriormente, mas os gêmeos Salamanca não tem muita relevância em Breaking Bad e tem gente que até acha que eles são o ponto mais baixo da série, que eles são dois personagens que não precisavam existir e que a presença deles e que o arco deles em Breaking Bad meio que dá uma estragada na terceira temporada. E o próximo personagem que mais aparece em Breaking Bad é o Gale. E lembrando, a gente tá vendo aqui nessa lista da ordem dos personagens que menos aparecem até chegar nos personagens que mais aparecem. O Gale apareceu num total de 7 episódios de Breaking Bad e toda a sua história relevante foi lá na terceira temporada. Porque foi na terceira temporada que o Gus colocou o Gale pra trabalhar junto com o Walt, pra aprender a receita dele, pra ele ser o substituto do Walt quando o Gus matasse ele. Então, a partir do momento que o Gale aprendeu a receita do Walt, o Gus estava livre para poder matar o Walt. E toda a história do Gale e até a morte dele aconteceram na terceira temporada. E lá na quarta temporada ele só tem uma aparição no primeiro episódio como um flashback, mas nesse momento na história ele já estava morto. E o próximo personagem que mais apareceu em Breaking Bad foi o Tio Jack. E ele apareceu um total de 7 episódios, que é o exato mesmo número que o Gale, só que na minha cabeça parecia que o Tio Jack tinha aparecido muito mais, porque ele foi tão importante pra história, ele fez tanta coisa que parecia na minha cabeça que ele tinha aparecido em muito mais episódios, mas não, na verdade ele só apareceu em 7. E todos os 7 episódios que ele aparece são da quinta temporada. E pra mim o momento que o Walt começou a manter contato com o Tio Jack foi o momento onde eu percebi que a vida do Walt estava em total decadência, porque o Tio Jack tinha um grupo de nazis que eram os caras mais desgraçados de Breaking Bad e que faziam todo o serviço sujo do Walt. E pra quem não lembra, foi o Tio Jack que matou o Hank, que roubou toda a grana que o Walt tinha enterrado no deserto e que também escravizou o Jesse e forçou ele a cozinhar cristal. Mas mesmo fazendo todas essas paradas, sendo muito relevante pra história, o Tio Jack só apareceu em 7 episódios. E o próximo personagem é o Victor. Ele apareceu num total de 8 episódios e ele era o capanga, o braço direito, um cara de confiança do Gus. O Victor apareceu na temporada 2, apareceu na temporada 3 e morreu no primeiro episódio da quarta temporada, porque depois que o Jesse matou o Gale, o Victor foi até a casa do Gale, ele foi visto ali naquela cena do crime e o Gus, com medo de dar merda, com medo da polícia bater em cima do Victor, por ele ter sido visto na cena do crime, foi lá e matou ele numa das mortes mais inesperadas de Breaking Bad. Na verdade, eu acho que é a morte mais inesperada de Breaking Bad, porque todo mundo tava achando que o Gus ia matar o Walt e o Jesse, porque eles só estavam fazendo cagada e arrumando problemas, mas quando ninguém esperava, o Gus foi lá e passou um estilete no pescoço do Victor e matou ele. E todo mundo ficou assustado, seja o Walt, o Jesse e até o Mike que tava ali, e a gente que tava assistindo ficou muito chocado porque é inacreditável e inesperada aquela morte. E o próximo personagem dessa lista é o Hector Salamanca, que também apareceu num total de 8 episódios de Breaking Bad. A gente conhece o Hector Salamanca lá na segunda temporada, quando o Tuco sequestra o Walt e o Jesse e leva eles lá pro deserto. E em primeiro momento que a gente vê o Hector, a gente acha que ele é um cara totalmente debilitado, até porque ele tá numa cadeira de rodas, ele não consegue falar, e a gente acha que ele é um cara que não tá bem. Mas depois a gente acaba descobrindo que o Hector Salamanca tá mal fisicamente, mas da cabeça ele tá bem e ele consegue se comunicar apertando a campainha dele. Não confia neles? Por que não confia neles, tio? Tuco, qual é? Ele claramente tem sinais de demência. Ele não está lúcido. Shhh. Fizeram alguma coisa com você, tio? Alguma coisa que você não gostou? Porque o Walt e o Jesse tentam envenenar o Tuco com ricina, o Hector Salamanca vê aquilo e ele usa a sua campainha pra avisar o sobrinho dele, pra avisar o Tuco que tinha alguma coisa errada ali. Aquilo... O que vocês fizeram com meu tio? Nada. Eu não fiz nada. Mentira! Meu tio não é mentiroso! Talvez seja... porque talvez que eu mudei o canal da TV dele, mas acontece que... Enquanto você tava cozinhando, ele tava assistindo aquelas novelas com aquelas gostosas e tava gostando muito. Eu falei pra você não mudar, cara. E essa daqui é outra parada inesperada, porque quando a gente vê o Hector Salamanca pela primeira vez, a gente acha que ele é
é totalmente debilitado, que ele não consegue se comunicar, que ele só tá ali na cadeira de rodas sobrevivendo. Mas não, porque quando ele percebe que o Walt e o Jesse estão na maldade, tentando envenenar o Tuco, ele vai lá e usa a campainha, consegue avisar o Tuco, e o Tuco descobre que eles estavam na maldade e decide que vai matar eles, mas isso não é papo pra esse vídeo. Eles estão me zoando, é? Vem cá! Mas o Hector Salamanca apareceu num total de 8 episódios. Ele apareceu na temporada 2, na temporada 3 e na temporada 4, onde ele foi muito importante, onde ele inclusive morreu e conseguiu matar o Gus junto com ele, utilizando aquelas bombas que o Walt tinha colocado na cadeira de rodas dele e que ele conseguia ativar apertando a campainha. Então o desfecho, o final do Hector Salamanca em Breaking Bad foi sensacional. O cara morreu com honra. E a próxima personagem que mais aparece em Breaking Bad é a Lydia. Ela apareceu num total de 9 episódios e toda a sua aparição foi na temporada 5. A Lydia só apareceu em uma temporada. E a Lydia trabalhava na Madrigal, que é aquela empresa que fornecia metilamina pro Gus e que também fez todas aquelas paradas que o Gus colocou lá no laboratório onde o Walt cozinhava lá na 3ª e 4ª temporada. Mas a Lydia era uma mulher chechelenta que morria de medo de ser presa e que passava um ar de que você não podia confiar nela, e ela foi a única personagem que morreu envenenada com ricina. E desde a primeira temporada, o Walt e o Jesse tentavam matar alguém com ricina. Na primeira temporada lá foi o Tuco, depois eles quiseram matar o Gus, mas só lá na 5ª temporada que a ricina serviu e o Walt envenenou o chá da Lydia e ela morreu. Quem é? É o Walt. Como está se sentindo? Um pouco de mal-estar? Como se estivesse gripada? Isso é a ricina que eu te dei. Eu coloquei naquela porcaria de adoçante que sempre coloca no seu chá. Ai, meu Deus. Bom, adeus, Lydia. Autoridades do Texas investigam um envenenamento de uma mulher de Houston e analisam uma possível ligação com a organização criminal de Walter White. A mulher sem nome divulgado foi hospitalizada em condições críticas e não deve sobreviver. E a próxima personagem que mais aparece em Breaking Bad é a Andrea. Pra quem não lembra, a Andrea foi a segunda namoradinha do Jesse e ela era a mãe do Brock. E a Andrea apareceu num total de 9 episódios. E não tem muita coisa pra falar sobre ela, só que ela era a namoradinha do Jesse, que ela era a mãe do Brock, que foi aquele molequinho que o Walt envenenou pra colocar a culpa no Gus e fazer o Jesse ficar contra o Gus. E ela também era irmã do molequinho que matou o Combo com um tiro e que depois os traficantes mataram e o Jesse foi vingar a morte deles, e aí o Walt precisou atropelar aqueles 2 traficantes pra salvar o Jesse, mandou ele correr, mas a Andrea por si só não foi muito relevante em Breaking Bad. E a morte da Andrea aconteceu na 5ª temporada, porque depois que a galera do tio Jack prendeu o Jesse, obrigou ele a cozinhar cristal, e ele conseguiu uma brecha, tentou escapar, mas não conseguiu. O Todd foi até a casa da Andrea e matou ela pra punir o Jesse por ter tentado fugir e pra mostrar pra ele, ó, não tenta fugir mais não que vai dar merda. E a próxima personagem que aparece muito em Breaking Bad é outra namoradinha do Jesse, que é a Jane. A Jane aparece num total de 10 episódios de Breaking Bad e, na minha opinião, o Jesse gostava muito mais dela do que gostava da Andrea. Inclusive, ela apareceu em um episódio a mais do que a Andrea. Então a Jane ganhou essa disputa, porque ela era a namorada favorita do Jesse, ela apareceu em um episódio a mais. Tem muita gente que fala que ela era bem mais bonita do que a Andrea, então ela ganha o selo de namorada favorita do Jesse. Aí, se eu te conheço, deixa um recado. Onde você está? Atenda o telefone. Alô, Jesse, atenda. Espera. E a primeira aparição da Jane foi na 2ª temporada, quando o Jesse estava querendo alugar a casa do pai dela, que ela tomava conta. Ela aceitou que o Jesse morasse ali, eles acabaram se conhecendo, se iniciou um relacionamento e a Jane ensinou o Jesse a usar heroína. E a rotina do Jesse e da Jane como casal se baseava no seguinte: acordar, comer pizza, assistir televisão, fazer amor e usar heroína. Esse aqui era o dia a dia deles. E todo o arco, toda a história da Jane aconteceu na 2ª temporada de Breaking Bad, porque lá a gente conheceu ela apareceu pela primeira vez, se iniciou um relacionamento com o Jesse e ela também morreu de overdose lá no final da 2ª temporada. Mas a Jane durou pouco e ela só apareceu em 10 episódios, e na minha cabeça ela tinha aparecido bem mais, na minha cabeça a Jane tinha aparecido na 1ª, 2ª até 3ª temporada. Mas não, todo o arco dela aconteceu em somente uma temporada.
E o próximo personagem dessa lista é o Tyrus. E o Tyrus apareceu na 4ª temporada de Breaking Bad pra substituir o Victor, e ele era o braço direito do Gus e também era um cara de confiança dele, e ele apareceu num total de 10 episódios. E todo o arco dele aconteceu lá na 4ª temporada, aonde ele entrou pra substituir o Victor, ele ficava vigiando o Alt enquanto ele cozinhava cristal, e ele morreu junto com o Gus lá naquela explosão do asilo, e vamos ser sinceros, dane-se o Tyrus, ele não fez nada relevante, não fez nada grandioso, então dane-se ele, pouco importa ele, ninguém liga, ninguém tá nem aí pro Tyrus. Até porque ele não fez nada grandioso, nada relevante. A parada mais memorável dele foi que ele também morreu explosivo, mas nem isso. Até porque a galera nem lembra que ele tava lá. Quando a gente pensa na morte do Gus e do Hector Salamanca, a gente só lembra que tava os dois lá. Se dane o Tyrus, ninguém se importa com ele. Ei, eu não conheço esse homem! Segurança! Eu tô sendo atacado! E o próximo personagem de Breaking Bad que mais apareceu foi o Todd. O Todd apareceu num total de 11 episódios de Breaking Bad e todo o seu arco aconteceu lá na 5ª temporada, coisa que também é meio absurda, porque na minha cabeça o Todd tinha aparecido em bem mais episódios e em bem mais temporadas. Por quê? Por mais que o cara seja um desgraçado, um psicopata maluco, a gente não pode negar que o Todd é um personagem bem trabalhado, bem desenvolvido e marcante. Ele é um personagem desgraçado? Sim. Eu queria ser amigo dele? Jamais, mas ele era um personagem muito importante, muito relevante e que foi muito marcante pra Breaking Bad. Eu sou cruel, eu sou mau, eu sou vagabundo, rapá. A gente conheceu o Todd lá na época do Vamonos Peste, quando o Alt começou a cozinhar cristal nas casas que estavam sendo dedetizadas ou detetizadas. Eu não sei se é detetizadas ou dedetizadas, isso sempre me bagunça, então eu vou falar os dois aqui pra não ficar dúvida. E também foi o Todd que apresentou o Alt pra galera do Tio Jack, e o Tio Jack se chama Tio Jack porque ele é tio do Todd. E pra mim o momento mais absurdo e desgraçado do Todd foi quando ele matou um molequinho totalmente inocente, porque esse molequinho tinha assistido ele, o Alt e o Jesse roubando metilamina, então pra evitar que desse merda, o Todd foi lá e matou o moleque a sangue frio. Não! 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 E também foi o Todd que matou a Andrea, a namoradinha do Jesse, quando ele tentou escapar. Então ele era o cara mais desgraçado, mais psicopata de Breaking Bad, mas era um personagem bom, bem trabalhado e bem desenvolvido. Yeah, thanks! Oh! Oh my... E o próximo personagem que mais apareceu em Breaking Bad foi o Badger. O Badger apareceu num total de 12 episódios de Breaking Bad e ele apareceu nas 5 temporadas. Na temporada 1, 2, 3, 4, 5. Em todas as temporadas o Badger tava ali. Ele nunca teve um papel importante, nunca fez nada grandioso e relevante em Breaking Bad, mas ele sempre tava ali pra ser o amigo do Jesse. A parada mais importante que o Badger fez foi ser um dos traficantes que vendia o cristal do Alt pela rua, ser preso porque vendeu o cristal pra um policial disfarçado, e quando o Alt ficou sabendo disso, ficou com medo do Badger entregar ele pra polícia, ele foi até o Sol e contratou os serviços dele pro Sol resolver essa parada e evitar que o Badger entregasse ele pra polícia. Mas o Badger sempre aparecia em Breaking Bad, nunca fez nada relevante, mas ele sempre tava ali junto com o Jesse, utilizando uma substância, utilizando uma planta, utilizando um cristal, ele sempre tava ali acompanhado com o Jesse. E o próximo personagem que mais apareceu em Breaking Bad foi o Ted Bennick. E pra quem não lembra, esse era o chefe da Skyler e ele nem merecia estar nessa lista, até porque na minha cabeça ele tinha aparecido bem menos, mas ele apareceu num total de 13 episódios. O Ted era o chefe da Skyler, inclusive foi ele que levou a Skyler pra ter o parto da Holly, e também, conforme as coisas foram acontecendo, a Skyler traiu o Alt com o Ted. Eu transei com o Ted. Então é um personagem impossível de gostar. Eu fiquei assustado quando eu percebi que ele apareceu em 13 episódios, porque na minha cabeça ele tinha aparecido, sei lá, uns 3, 4, mas não, ele apareceu em 13, cara. Ele apareceu muito mais do que a Jane, ele apareceu muito mais do que o Tuco, sendo que, na minha opinião, a Jane, o Tuco são muito mais importantes, relevantes e interessantes do que o Ted. Oi, Walt. Eu estou no meio de uma coisa agora. Oh, claro que está. Então, abra essa porta e vamos conversar, tá bem?
Abra essa porta, Ted, agora mesmo, eu já falei. Eu vim falar com o Ted. Isso, venham logo, por favor. Da próxima vez, você vai abrir essa porta. Aqui. Mas vamos ser sinceros aqui, dane-se o Ted, ninguém se importa com ele e ele não merecia ter aparecido em 3 episódios. Ele merecia no máximo 2. Na verdade não, tô sendo generoso, ele merecia só 1 episódio. Na verdade, ele nem merecia estar em Breaking Bad, ele nem merecia ter aparecido em momento algum. Mas o que é que deu na sua cabeça? Agiu como se fosse o primeiro a passar por isso. Eu peguei a minha segunda esposa transando com meu padrasto. E outro personagem que aparece bastante em Breaking Bad é o Skinny Pete. E o Skinny Pete apareceu num total de 15 episódios e ele também é outro personagem que apareceu em todas as temporadas de Breaking Bad e nunca fez nada muito grandioso e relevante. Ele era tipo o Badger, ele era o amigo do Jesse que sempre estava ali junto com ele, utilizando uma substância, chapando o coco, e ele também vendia o cristal do Walt pelas ruas. E pra mim a parada mais memorável dele é que ele foi roubado por 2 viciados, o Jesse foi até a casa desses 2 viciados pra cobrar de volta o cristal que eles tinham roubado do Skinny Pete. Quando ele chegou lá, ele viu as condições de vida precárias e horríveis que o filho desses 2 viciados estava vivendo e ver a situação de vida daquele moleque deixou o Jesse muito triste e a gente que tá assistindo também por dar uma pena daquele molequinho vivendo naquela casa sem ter o que comer, sem ter nenhuma televisão pra assistir. E nisso chegam os pais viciados desse molequinho que tinham roubado o Skinny Pete, eles começam a brigar lá, o cara entra embaixo do caixa eletrônico, a esposa dele joga o caixa eletrônico na cabeça dele, o Jesse sai correndo dali e fica muito assustado. É até meio engraçado ver o Jesse contando pro Walt a forma que a mulher matou o marido dela com um caixa eletrônico na cabeça, porque ele fala assim, cara, ela ficou brava porque ele chamou ela de vadia, mas isso não faz sentido, porque ela é uma vadia. Ela matou ele por nada. Ele chamou ela de vadia, mas ela é uma vadia. E pelo Jesse ter assistido essa morte tenebrosa e sinistra, ele ficou traumatizado, não queria sair de casa e foi por causa disso que ele virou um cu. Agora você é um cu. Ele é você. Você é um cu. Eu sou um cu. Você é um cu. Correto. Eu sou um burro. Convicção. Mas vamos voltar aqui a falar do Skinny Pete, que na minha opinião é o amigo mais fiel e leal do Jesse. Inclusive, lá em Eu Camino, que é aquele filme que mostra tudo o que aconteceu com o Jesse depois que Breaking Bad acabou, foi o Skinny Pete que deu um carro pra ele, deu grana pra ele e também deu a touca que ele usou durante as 5 temporadas de Breaking Bad pro Jesse. Pode ajudar pra não te reconhecerem. Por que tá fazendo isso? Cara, você é meu herói, porra. Então o Skinny Pete, na minha opinião, é o melhor amigo que o Jesse poderia ter, se bem que não, eles usavam droga junto. Mas tirando essa parte, ele é um amigo top. Eu queria ter o Skinny Pete como amigo, menos na parte das drogas. Eu ajudaria ele a parar. E o próximo personagem que apareceu muito em Breaking Bad foi o Gus. O Gus apareceu num total de 25 episódios de Breaking Bad e a sua primeira aparição foi lá na temporada 2, mas ele também apareceu bastante na temporada 3 e morreu lá na temporada 4. Pra mim, ele é o vilão mais ameaçador e cruel de Breaking Bad. E a forma que o Gus estava envolvido no mundo do crime, mas ele também tinha empresas normais pra poder lavar o seu dinheiro, era genial. O Gus era o maior revendedor de cristal daquela região, mas ele era um grande empresário de sucesso, um empresário reconhecido, dono dos Los Pollos Hermanos. Então ele utilizava o Los Pollos Hermanos para lavar toda a grana que ele ganhava vendendo cristal. Isso aqui é genial, ele é o cara mais esperto de Breaking Bad. Só que ele e o Walt não se batiam de jeito nenhum e eles não poderiam viver no mesmo mundo. Então ou morria ele ou morria o Walt e como todo mundo sabe, o Walt foi lá e conseguiu matar o Gus. E agora chegamos no top 10 personagens que mais apareceram em Breaking Bad. E o 10º colocado dessa lista é o Saul Goodman. O Saul apareceu num total de 26 episódios de Breaking Bad e, na minha opinião, o episódio onde o Saul é introduzido, onde ele aparece pela primeira vez, é um dos melhores episódios de Breaking Bad. Na verdade mesmo, pra mim o Saul é o melhor personagem de Breaking Bad. O cara é tão bom, o cara é tão diferenciado que ele ganhou uma série só dele, Better Call Saul.
Saul era um cara ligeiro, era um cara esperto, que ganhava muita grana no mundo do crime sem precisar se envolver muito, sem precisar correr muito risco. Se não fosse pela ajuda do Saul, o Walt teria se ferrado várias vezes, em várias situações. Foi o Saul quem deu a ideia pro Walt resolver algum problema, pro Walt resolver algum conflito. Você conhece alguém assim? Digamos que eu conheço um cara que conhece um cara que conhece outro cara. E pô, definitivamente o Saul é o personagem mais engraçado de Breaking Bad. E pra mim, Breaking Bad tem um momento antes do Saul Goodman, que é a primeira temporada e até metade da segunda, e tem um momento depois de Saul Goodman, onde tudo muda, onde tem um tom mais engraçado, porque a maioria das cenas onde tem o Saul são engraçadas, tem esse tom mais cômico, e antes dele aparecer não existia isso. Prontinho. E aí, Adrian? O Rocky ligou, quero a cara dele de volta. Eu não tô falando que antes do Saul Breaking Bad não era bom, não. Breaking Bad era bom desde o primeiro episódio. Só que depois da introdução do Saul, Breaking Bad ficou mais engraçado, ficou mais zoeiro. O Saul dá meio que esse ar mais cômico. Isso é muito interessante. Por isso, o Saul ganha aqui o selo de, melhor personagem de Breaking Bad. E o nono personagem dessa lista que mais apareceu em Breaking Bad é o Mike. O Mike apareceu num total de 33 episódios e a sua primeira aparição foi lá na temporada 2 e depois disso ele apareceu em todas. Ele apareceu na segunda, terceira, quarta e quinta. Ele foi introduzido lá na segunda temporada como o cara que resolve tudo, porque depois da morte da Jane, o Jesse ligou pro Walt, o Walt ligou pro Saul, o Saul ligou pro Mike e o Mike foi fazer uma limpeza na casa do Jesse, foi tirar todas as drogas que tinham lá, foi tirar toda a metanfetamina que tinha lá, todo o dinheiro que tinha lá e explicar pro Jesse como que ele tinha que agir quando a polícia chega lá e encontrasse o corpo da Jane. Diga, eu acordei, a encontrei, é tudo que eu sei. Eu acordei, a encontrei, é tudo que eu sei. De novo. E o Mike era o cara que fazia todo o trabalho sujo e resolvia tudo pro Gus. Então, preciso matar alguém? Chama o Mike. Deu merda aqui? Preciso tirar um corpo daqui? Chama o Mike. Preciso pintar a parede? Chama o Mike. Preciso carregar tijolo? Chama o Mike. E, cara, o Mike resolvia tudo, resolvia todas as paradas. E depois da morte do Gus, ele começa a fazer negócio com o Walt, mas os dois não se batem e o Walt acaba matando ele. E a próxima personagem dessa lista é a Holly. Ela aparece em um total de 33 episódios, mas vamos ser sinceros, a Holly não teve relevância nenhuma em Breaking Bad. Ela pode ter até servido pra mover a história, pra fazer o Walt ter uma motivação pra entrar no mundo do crime, porque lá na primeira temporada a Skyler tava grávida, o Walt tava quebrado, falido, sem dinheiro. E como ele sabia que a Holly ia nascer e ele sabia que tava com câncer, ele pensou, vou entrar no mundo do crime pra deixar uma grana pra Skyler, pra Holly e pro Walt Jr. Mas vamos ser sinceros, dane-se a Holly, ela não fez nada importante, ela não teve nenhum papel grandioso, ela só foi importante para ser a motivação do Walt para entrar no mundo do crime, e ela apareceu na temporada 2, 3, 4 e 5, e tanto faz. Na verdade, ela apareceu também na primeira temporada, só que ela tava na barriga da Skyler. Mas vamos ser sinceros, dane-se Holly, ninguém liga para ela, até o Tuco, que apareceu em 4 episódios, a Holly apareceu em 29 episódios a mais que o Tuco, cara, tanto faz a Holly, ninguém liga pra Holly. Tuco foi muito mais importante, foi muito mais relevante, mesmo aparecendo em só 4 episódios. Quando eu encontrar o Gonzo, eu vou cortar inteirinho! Vou arrancar a pele daquele gordo desgraçado e vou fazer um saco de pancada! Então, dane-se a Holly, vamos pro próximo dessa lista. E o sétimo personagem dessa lista é o Steve Gomes, e o Steve Gomes apareceu num total de 34 episódios, e ele apareceu em todas as temporadas de Breaking Bad, e em todas as aparições dele, ele tava junto com o Hank, porque ele era o parceiro do Hank, ele era o cara de confiança dele, então sempre que a gente tinha uma cena do Steve Gomes, o Hank tava ali por perto. E tudo que o Hank fazia, toda investigação que o Hank participava, ele tava acompanhado do Steve Gomes, inclusive o Steve Gomes morreu junto com o Hank lá no deserto, lá no episódio Ozymandias, vítima da galera do Tio Jack. E não tem muita coisa pra falar sobre o Steve Gomes não, só que ele apareceu em um episódio a mais do que a Holly, mas mesmo assim ele é 300 vezes mais importante que ela, porque, vamos ser sinceros, dane-se a Holly, ninguém liga pra Holly. E o sexto personagem dessa lista é o Hank. O Hank apareceu num total de 38 episódios e ele também apareceu em todas as temporadas de Breaking Bad. E em todas essas temporadas que ele aparece, ele só tinha um objetivo, que é descobrir a verdadeira identidade do Heisenberg e conseguir prender ele sem nunca imaginar que o cara que ele tanto buscava era o seu cunhado, Walter White, que ele via como um bobão, como um bocó, como um fracassado. Ele é um bananão. E o Hank sempre foi um policial mais esperto do que todos os outros,
outros, e ele tinha um papel importante ali na família do Walt. Ele era o cara queridão ali da família, todo mundo da família do Walt gostava muito dele. E por mais que ele demorou 5 temporadas pra descobrir a verdadeira identidade do Walter White, quando ele descobriu, ele morreu numa das mortes mais inesperadas de Breaking Bad. Eu não esperava que o Hank fosse morrer. Eu achava que qualquer pessoa fosse morrer, menos o Hank. Então, quando a gente chega naquela parte, lá em Ozymandias, quando o tio Jack mata ele, cara, eu fiquei totalmente sem acreditar. A minha reação foi praticamente a mesma que o Walt. Faça logo. E agora a gente chegou no top 5 de personagens que mais apareceram em Breaking Bad. E em quinto lugar a gente tem a Marie. A Marie apareceu num total de 51 episódios e ela apareceu também em todas as temporadas. E vamos ser sinceros, assim como a Holly, dane-se a Marie, ninguém se importa com a Marie. Ela nunca fez nada importante, nada relevante e grandioso em Breaking Bad. A grande característica da Marie é que ela é irmã da Skyler, esposa do Hank, e só isso, dane-se a Marie, assim como a Holly, ninguém se importa com a Marie. Ninguém se importa. E o quarto personagem que mais aparece em Breaking Bad é o Walt Jr. Ele aparece num total de 53 episódios e vamos ser sinceros, dane-se o Walt Jr. também, ninguém liga pra ele, até porque ele nunca fez nada muito grandioso e relevante em Breaking Bad. Ele é tipo a Holly, ele meio que serviu como a motivação pro Walt entrar pro mundo do crime, porque como o Walt achava que ele ia morrer de câncer e ele tava totalmente lascado, quebrado, sem dinheiro, ele pensou no Walt Jr., na Holly e na Skyler, decidiu entrar no mundo do crime para ganhar dinheiro. Mas tirando isso, tirando o fato de o Walt Jr. ser a possível motivação do Walt virar um criminoso, dane-se ele, ninguém liga para ele, ninguém se importa com ele. Talvez o tratamento não seja uma opção. Então por que você não morre logo? Desiste e morre. E a única coisa que o Walt Jr. se preocupava era com o café da manhã. Se tivesse café da manhã pra ele tava feliz, ele tava alegre, ele tava satisfeito e não enchia o saco de ninguém. Que droga é essa? Bacon vegetariano. Estamos controlando o colesterol, eu acho. Não, eu quero um bacon de verdade. Não essa coisa falsa. E agora a gente chegou no top 3 dos personagens que mais aparecem em Breaking Bad. E em terceiro lugar, a gente tem a Skyler. Breaking Bad teve um total de 62 episódios e a Skyler apareceu em todos eles. Ela é a primeira personagem dessa lista que apareceu em todos os episódios. E agora um detalhe aqui, a partir da Skyler, todos os próximos personagens também apareceram em todos os episódios de Breaking Bad. Então, pra dar o ranking, pra falar qual tá em top 1, qual tá em top 2 e quem tá em top 3, eu vou estar utilizando a somatória de tempo de tela que esses personagens tiveram. Então, somando todas as aparições da Skyler, somando todo o tempo de tela que ela teve, ela apareceu num total de 476 minutos em Breaking Bad. Eu vou lançar um desafio pra vocês aqui, impossível de vocês acertarem. Quem será que são os personagens que estão no top 1 e top 2 dessa lista? Ó, eu tenho certeza que você não espera, que você não faz a menor ideia de quem tá no top 1 e top 2 dessa lista, já que a Skyler tá em terceiro. E a Skyler é uma das personagens mais odiadas de Breaking Bad, até porque ela é realmente muito chato. Quando o assunto é encher o saco, a Skyler consegue ganhar com facilidade. E pô, a Skyler enchia o saco do Walt e depois ainda foi lá e traiu ele com seu chefe. Aí fica difícil defender ela. Mas eu vou ser sincero que eu até entendo o ponto da Skyler ficar enchendo o saco, ficar em cima do Walt, até porque ela queria meio que proteger a família dela. Ela não aceitava o fato do Walt ser do mundo do crime. Só que a Skyler sabia que se ela denunciasse o Walt pra polícia, aquilo destruiria ainda mais a família dela, porque o Walt seria preso, ia gerar um monte de problema, ia ser uma papagaiada absurda. Então a Skyler preferiu lidar com o fato do Walt estar no mundo do crime, porque querendo ou não, tinha a chance
chance ali remota de nunca dar merda, do que dedurar ele pra polícia, estragar totalmente a família, o Walt ser preso, ia dar uma problemeira absurda. Então eu entendo o fato da galera odiar a Skyler e eu entendo o fato dela ficar em cima do Walt enchendo o saco dele, porque ela não concordava com as paradas que o Walt fazia, só que ela não queria entregar ele pra polícia porque ia ser pior. E também a Skyler protagoniza a cena mais vergonhosa de Breaking Bad, que é a cena dela cantando parabéns pro chefe dela. E cara, essa cena é impossível de assistir. Todas as vezes que eu tô reassistindo Breaking Bad, eu pulo essa cena. Cara, é desconfortável demais, é absurdo demais. Eu acho que eu nem vou colocar isso daqui na edição. Happy birthday to you. E caso eu tenha colocado, já peço desculpas, mas é que eu quero que vocês relembrem. E no início de Breaking Bad, a Skyler era uma esposa normal, mas conforme o Walt foi fazendo merda, ela só foi se afundando, ela só foi se destruindo. E cara, lá no episódio final de Breaking Bad, a Skyler tava destruída, acabada, o Walt destruiu a vida dela. E agora vamos pro segundo lugar dessa lista dos personagens que mais aparecem em Breaking Bad. E em segundo lugar, a gente tem o Jesse. E como o Jesse Pinkman também apareceu em todos os episódios de Breaking Bad, somando todo o tempo de tela dele no decorrer das 5 temporadas, ele apareceu um total de 746 minutos e 59 segundos. Então, por isso, ele tá no segundo lugar dessa lista. E o Jesse foi o parceiro do Walt no mundo do crime em todas as temporadas. E os dois meio que viviam uma relação de amor e ódio. Às vezes eles brigavam, às vezes eles se tratavam muito bem. Era uma relação muito complicada, mas lá no final o Jesse estava totalmente contra o Walt, até porque ele descobriu que o Walt envenenou o Brock. Depois o Walt falou que deixou a Jane morrer. Então, cara, definitivamente a relação deles terminou péssima. O Jesse odiava o Walt. Eu vi a Jane morrer. Eu estava lá. E eu a vi morrer. Eu a vi em overdose, sufocando até a morte. Eu poderia tê-la salvado. É mau caráter mesmo. E o Jesse foi o personagem que mais sofreu em Breaking Bad, porque ele sempre teve problemas com drogas, depois ele perdeu a Jane, depois ele perdeu o Combo, depois ele perdeu a Andrea, e pra piorar tudo ainda, ele sempre teve uma péssima relação com seus pais. Os pais do Jesse sempre odiavam ele. Sempre odiaram ele, né? Tem que falar certo. Mas sumo de melancia, não vai lá, melancia na Não fala certo, sem coisa. E vamos ser sinceros, o Jesse não era um cara feito pro mundo do crime. Ele não nasceu pra aquilo ali. Ele era um cara até bondoso demais, ele não sabia fazer maldade. Quando ele precisava fazer uma maldade, tipo matar o Gale, cara, ele fazia chorando, ele fazia sofrendo. E definitivamente o Jesse não deveria ter entrado nesse mundo, porque ele poderia ter vivido uma vida tranquila, sossegada, porque ele é uma pessoa de coração bom. Se o Jesse tivesse entrado pra igreja, cara, a vida dele teria mudado totalmente. Mas o Jesse foi o segundo personagem que mais apareceu em Breaking Bad. E agora vamos falar do personagem que mais apareceu em Breaking Bad. Apareceu em todos os 62 episódios e foi o personagem que mais teve tempo de tela, que foi o Walter White. Eu tenho certeza que você não tinha imaginado que o Walt seria o primeiro dessa lista. Você não tinha imaginado que o Walt foi o personagem que mais apareceu. Obviamente, como eu já disse, o Walt apareceu em todos os 62 episódios de Breaking Bad e somando todas as suas aparições, ele teve um total de 1.359 minutos e 51 segundos de tempo de tela. É muita coisa. E é óbvio que o Walt seria o primeiro dessa lista, até porque ele é o protagonista de Breaking Bad, toda a história é movida e só aconteceu por causa dele. E pra mim, o Walt é o personagem mais trabalhado e bem desenvolvido da ficção. A evolução que ele teve nas 5 temporadas de Breaking Bad, toda a mudança que a gente acompanhou do Walter White, que lá no início era um professor de química, é triste, sem confiança, fracassado, e conforme as temporadas foram avançando, ele foi se tornando um criminoso, desgraçado, sangue frio, mas mesmo assim a gente não consegue odiar ele, mesmo assim a gente não consegue torcer contra o Walt, e todas as paradas erradas que ele vai fazer, a gente fica torcendo pra dar certo. Cara, essa parada é muito bem desenvolvida. O fato do Walt ser um cara desgraçado, mas a gente não conseguir torcer contra ele e querer o mal dele, cara, significa que o personagem foi muito bem trabalhado, foi muito bem desenvolvido pelo
pelo Vince Gilligan. Ele é o personagem mais genial de Breaking Bad, é o personagem mais bem desenvolvido de Breaking Bad e de toda a ficção, e obviamente foi o personagem que mais apareceu em todos os 62 episódios de Breaking Bad. E pô, é meio óbvio que o Walt e o Jesse seriam os personagens que mais apareceram, mas teve vários personagens dessa lista que na minha cabeça tinham aparecido bem mais, tipo Tuco ou a Jane, e tem vários outros que na minha cabeça tinham aparecido bem menos, tipo Ted. Cara, é muito absurdo fazer essa contagem, chegar à conclusão de quanto cada personagem apareceu, foi muito absurdo e realmente me deixou chocado. Tô impactada. E tiveram vários personagens que não entraram nessa lista porque eles apareceram muito pouco ou não tiveram relevância, tipo o pai da Jane ou tipo o Emílio. Pô, o Emílio só apareceu em um episódio e o pai da Jane apareceu bem pouco também e não teve grande relevância em Breaking Bad. E agora, se você assistiu o vídeo até aqui, eu vou te pedir pra você deixar o like e se inscrever aqui no canal pra você acompanhar todo o conteúdo que eu posto aqui. Eu também vou te convidar pra assistir um desses vídeos que tá aparecendo aqui na tela. Eu tenho certeza que você vai curtir, que você vai gostar porque são vídeos feitos bem trabalhadinhos, são vídeos feitos com amor, são vídeos feitos com carinho que eu tenho certeza que você vai gostar e que são... porque eles são de uns assuntos maneiros. Então clica aí e assiste que eu vou ficando por aqui. Valeu, pessoal, um grande abraço e falou!